Será que alguma vez na sua vida já enfrentou alguma dificuldade, um obstáculo que achou que nunca poderia conseguir transpassar? Será que já passou por isso, já teve essa sensação de que por mais que você se esforçasse, por mais que você desse o seu melhor, não poderias ter qualquer êxito positivo? Então, a história bíblica da vida de Davi vai encorajar você. Nesse discurso, meus queridos irmãos, nós vamos aprender o que motivou o jovem Davi a ter tamanha fé, tamanha coragem para enfrentar um obstáculo que fisicamente era muito maior em relação a ele. Vamos aprender porque ele conseguiu obter essa tamanha fé e o que nós podemos aprender desse relato. Então, por favor, eu peço que os irmãos abram a Bíblia no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Nós vamos fazer uma consideração detalhada dos versículos que aparecem neste capítulo, e à medida que vamos fazendo essa consideração, nós vamos tentar entender as dificuldades, os medos, a coragem, a disposição e a tamanha fé que o servo leal de Jeová Davi enfrentou. Na realidade, esse capítulo conta aquela história que quase todos já conhecemos. A história de Davi e Golias. A Bíblia mostra que Golias era um homem de tamanho extraordinário. Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. E Davi era um jovem normal, que de repente decidiu lutar contra um gigante daquela época. Mas como é que essa história começou e o que nós podemos aprender dela? Por favor, veja o versículo número 36 e depois o 37. Aqui, Davi ainda não havia lutado com Golias, mas havia algum motivo que fez Davi ir ao encontro de Golias para batalhar. Mas por que Davi fez isso? Veja o interessante motivo no versículo 36. O seu servo já matou um leão e um urso, e fará o mesmo com este filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivente. Irmãos, se notarem a nota ao pé da página, que está aí depois da palavra desafiou, ela diz que significa também insultou ou gozou. Então, por que Davi decidiu batalhar contra um gigante? Porque Davi viu que Golias, ele brincava com o nome do verdadeiro Deus, soberano Senhor Jeová. Ele insultou a Jeová, ele gozou com Jeová. E Davi, sendo um servo leal de Jeová, apesar de que a dificuldade parecia tão grande, difícil de ser transpassada, Davi foi direto ao ponto. Visto que ele insultou o verdadeiro Deus, então ele vai ter que pagar por isso. E depois Davi acrescentou no versículo número 37. Jeová me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos dos filisteus. Esse aspecto nesse versículo é muito interessante. Davi conseguiu ter coragem, uma verdadeira coragem, porque ele se lembrou dos atos de salvação de Jeová do passado. E é interessante que Davi não tinha dúvida. Ela disse, assim como Jeová me livrou antes das garras dos leões e dos ursos, ele também vai me livrar das mãos desse filisteu. Ou seja, mesmo antes de batalhar, Davi já sabia que poderia vencer a luta, mas com a ajuda
de Jeová. Ele tinha plena certeza disso, ele não tinha nenhuma dúvida. Ele tinha noção do obstáculo que estava à sua frente, porém, ele sabia que ele poderia conseguir transpassar. Por quê? Porque a batalha era de Jeová e não dele. É por isso que, quando baixamos um pouquinho no versículos número 45, nós percebemos ainda mais a coragem de Davi. Por exemplo, o versículo 45, Davi respondeu a Golias: Vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. É interessante, meus irmãos, que Davi disse que ele iria batalhar em nome de Jeová. Você lembra o que significa o nome de Jeová? O nome de Jeová significa que ele pode cumprir qualquer promessa que fizer e realizar tudo o que ele tiver em mente. Então Davi tinha plena noção do significado do nome de Jeová. É por isso que, ao citar, ele deixou claro que nada, nenhuma dificuldade poderia ser de tamanha pressão ao ponto de nos prejudicar ou até nos fazer mal. E é por isso que, nos versículos número 48, nós conseguimos ver como começou a luta, não é? E a imagem do nosso manual de atividade mostra claramente isso. À medida que o Golias se aproximava, não é? Davi também foi para a linha da batalha e o versículo número 49 diz: Davi enfiou a mão no saco, tirou uma pedra e atirou-a com a funda. A pedra atingiu o filisteu, penetrando-lhe na testa, e ele caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Davi derrubou os filisteus e matou, embora não tivesse nenhuma espada na mão. Esse relato de Davi e Golias, meus queridos irmãos, nos ensina muito. Golias tinha um exército grande e a imagem prova claramente isso. Mas além de ter um exército grande, eles estavam completamente armados, plenamente preparados para a batalha. Mas Davi ficou sozinho na frente deles e conseguiu atingir o rei dos filisteus. Davi matou Golias com apenas uma pedra, mas ele já tinha certeza de que isso iria acontecer. Então, o que nós podemos aprender com esse relato interessante? Será que tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de pressão que você acha difícil de suportar? Quem é o seu Golias? Qual é o teu maior obstáculo? Será que é uma doença grave? Está a lidar com uma doença já faz tempo? Será que está difícil ser leal ao teu parceiro ou à tua parceira? Será que tem algum hábito impuro, assim como mostra a imagem, talvez com um cigarro? Não está conseguindo deixar esse hábito? Será que o seu Golias é a falta de emprego? Isso está a te deixar para baixo e não estás a conseguir adorar a Jeová da maneira possível? Será que é pressão na escola? Será competição? Será que é busca desenfreadas por privilégios? Será que é ressentimento? Será que não consegue perdoar? Não lute sozinho, meu querido irmão. Não lute sozinho. Lembre-se de que a batalha é de Jeová. Nenhum obstáculo é tão grande que não pode ser transpassado por Jeová. Enquanto nós vemos o obstáculo, Jeová consegue ver o que está depois do obstáculo. Então, seja como Davi. Caso te veres a passar por alguma dificuldade, por algum obstáculo difícil de superar, por favor, deixe Jeová fazer a sua parte. Deixe Jeová trabalhar. Por quê?
porque a batalha é de Jeová.